Da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a fazer a intervenção final neste debate por parte dos liberais que votam contra este Orçamento do Estado. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro. Senhor Primeiro-Ministro, no debate quinzenal de 18 de outubro, disse-lhe que o seu Governo estava em fuga. Confesso que nunca pensei que essa fuga acontecesse tão depressa. Mas a fuga permanente às responsabilidades é de facto a marca da sua governação que agora termina. Durante 8 anos, a culpa foi sucessivamente da troika que os senhores trouxeram para Portugal, do governo que o antecedeu, da pandemia, da guerra, da inflação, das alterações climáticas, dos professores, dos médicos e dos doentes que se juntavam nas urgências dos hospitais. E agora, para terminar, a culpa é do parágrafo. Mas não foi o parágrafo que escolheu Lacerda Machado para ser o seu melhor amigo. E não foi o parágrafo, Sr. Primeiro-Ministro, não foi o parágrafo que escondeu 75.800 euros em notas na sua residência oficinal. Foi o chefe de gabinete que o senhor escolheu, que escondeu as notas em livros e em caixas de vinho. Sr. Primeiro-Ministro, nem as vacas voam, nem os parágrafos escondem notas em livros. E é lamentável que o senhor não seja capaz de chegar a essa conclusão sozinho. Não foi o parágrafo, Sr. Primeiro-Ministro, que fechou urgências de 36 hospitais na última semana. Não foi o parágrafo que empurrou idosos e doentes para as portas dos centros de saúde durante a madrugada, um pouco por todo o país. Não foi o parágrafo que colocou mais de 1.600.000 portugueses sem médico de família. Não foi o parágrafo que provocou a mais profunda crise de habitação em tempos de democracia. Não foi o parágrafo que manteve o desemprego jovem em quase 20%, não foi o parágrafo que levou mais uma geração à imigração forçada e condenou 1.700.000 portugueses à pobreza. Não foi o parágrafo que deixou milhares de turmas sem professores, não foi o parágrafo que deixou milhões de portugueses à espera de transportes que nunca chegam. Não foi o parágrafo que tentou introduzir graves limitações ao discurso político, foi mesmo o senhor e o seu governo que o tentaram fazer há poucas horas pela calada. Não foi o parágrafo que apresentou este orçamento do Estado que bate mais um recorde de carga fiscal e nenhum problema resolve aos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, desde que o seu governo apresentou este orçamento, mudou muita coisa. Veja o caso do IUC, Sr. Primeiro-Ministro. Quando eu o desafiei a recuar, o senhor respondeu-me, desse mesmo sítio onde está agora, que eu tinha de decidir entre duas coisas. Se as minhas preocupações com as questões ambientais eram só às segundas, quartas e sextas ou eram permanentes. E se queria baixar o IUC ou baixar o IRS às pessoas. E cá estamos agora, Sr. Primeiro-Ministro, com uma proposta do PS para revogar o aumento do IUC. As questões ambientais passaram a ser preocupação do PS às terças, quintas e sábados, porque ao domingo há eleições. Desde que o seu governo apresentou o orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, muita coisa mudou. O deputado Ventura, por exemplo, agora é moderado. E o PSD, entretanto, já não valoriza tantas contas certas porque até apresenta medidas e diz que depois apresenta mais tarde as contas dessas medidas. Mas devemos aceitar que, de facto, ainda tem um bocadinho mais de preocupação do que o Sr. Deputado André Ventura, porque o Sr. Deputado André Ventura, num dia, apresentou uma medida que vale por ano 3 TAPs. É obra, Sr. Deputado. Muita coisa mudou e Francisco Assis já não é contra a geringonça. E o deputado Pedro Nuno Santos já diz que não é esquerdista. Agora Pedro Nuno Santos é social-democrata. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, para o senhor não se perder neste imbróglio, significa, em princípio, que Francisco Assis está à esquerda de Pedro Nuno Santos. O deputado Pedro Nuno Santos é agora social...
Peço silêncio, senhores deputados. Peço desculpa de interrompê-lo, senhor deputado. Peço às senhoras e senhores deputados silêncio indispensável para que os oradores possam fazer-se ouvir. Faça favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Pedro Nuno Santos agora é social-democrata para tentar deslocar e descolar do Bloco de Esquerda. Mas nem isso lhe está a correr bem. Esqueceu-se Catarina Martins, há anos, disse que era também social-democrata. E, portanto, Pedro Nuno Santos e o Bloco encontram-se agora novamente na social-democracia. É a social-democracia da fixação dos preços e do congelamento das rendas. É uma social-democracia só deles. E não é bem o destino que os une, é mesmo o desatino. Tanto mudou em tão pouco tempo, mas há que reconhecer que há coisas que nunca mudam. O PCP, por exemplo, mantém-se agarrado às mesmas propostas das desgraças que sempre apresentou nesta Câmara. E o seu orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, apesar de todas as acrobacias do deputado Eurico Brilhante Dias, continua a ser um mau orçamento. Sr. Primeiro-Ministro, Senhores deputados, peço silêncio. Todas as pessoas têm direito de se exprimir nesta Câmara e, para isso, é preciso que quem ouve as respeite na sua intervenção, independentemente de gostar ou não do conteúdo. Sr. Deputado Rui Rocha, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, desde que sou Presidente da Iniciativa Liberal, perguntam muitas vezes se a minha vida agora é mais dura. Sr. Deputado, vamos esperar um pouco que a Câmara serene. Não consigo ouvir sequer assim, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente. Estava a dizer que esperaríamos um pouco até a Câmara serenar. Creio que agora já pode avançar. Obrigado. Dizia, Sr. Presidente, que desde que sou Presidente da Iniciativa Liberal me perguntam muitas vezes se a minha vida se tornou mais dura e se não me canso. E eu respondo sempre que não, porque todos os dias sonho, senhores deputados, com um país em que Continuam os apartes nas bancadas, não só do PS, mas também à direita, nas bancadas do Chega. Há muitos apartes e Augusto Santos Silva vai fazendo e vai pedindo aos deputados que se moderem para que Rui Rocha conclua a intervenção. Ainda tem 1 minuto e meio para discursar. Peço aos senhores deputados silêncio e passarei a pedir individualmente, nomeando os deputados, se acaso não acederem a este meu humilde pedido. Vamos fazer mais uma tentativa, Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia que, quando me perguntam se a vida é mais dura agora, se não me canso, eu respondo sempre que não, Sr. Presidente. Porque todos os dias sonho com um país em que a conversa das famílias à mesa do jantar é sobre filhos e netos que já podem ficar. Filhos e netos que já não são obrigados a emigrar. Sr. Primeiro-Ministro, perguntam muitas vezes se não me canso. E eu respondo sempre que não. Porque não há dia em que não sonhe com o momento em que, por todo Portugal, os telemóveis das mães e das avós começam a tocar e são os filhos e os netos que lhes querem dizer que, afinal, já há um país novo ao qual podem regressar. Não há cansaço, dúvida ou desânimo quando se sonha como eu sonho com esse dia. Com o dia em que os problemas da saúde se começam a resolver com o acesso dos portugueses ao público, ao privado, ao social. Com o dia em que os portugueses que querem subir na vida não são asfixiados pelo IRS e recebem a compensação justa pelo seu esforço. Em que os portugueses vão ter a casa a preços mais baixos, porque o IVA da construção vai baixar e os licenciamentos vão ser mais rápidos. Em que as empresas portuguesas vão ser incentivadas a crescer, porque o IRC já não será
progressivo. Senhor Primeiro-Ministro, vai mesmo chegar uma segunda-feira em que a troika de Raimundo, Mortágua e Pedro Nuno Santos não terá poder para impedir o país de crescer. Vai mesmo chegar uma segunda-feira em que a troika Raimundo, Mortágua e Santos não vai ter poder para mandar na saúde, no bolso e na casa dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, tenho 2 filhos e foi por eles que vim para a atividade política. E quando vim tinha 2 objetivos muito claros: contribuir para derrotar as suas políticas e o seu governo, e contribuir para pôr Portugal a crescer, para que os meus filhos, como tantos outros filhos e netos de Portugal, possam ficar, e para que os filhos e netos de Portugal que partiram possam regressar. A primeira parte do objetivo está cumprida. A segunda parte vai começar a cumprir-se na tal segunda-feira, que é, digo-lhe agora, Sr. Primeiro-Ministro, a segunda-feira, 11 de março. Sr. Primeiro-Ministro, na hora da despedida recomendo, se me permite, 2 coisas: que passe a escolher melhor as companhias e que aprenda a assumir as suas responsabilidades. Até sempre, Primeiro-Ministro António Costa. Hasta la vista. Adeus. Despedida de Rui Rocha, de António Costa, numa intervenção muito criticada pelas bancadas à esquerda e em particular do PS. Continua, aliás, a haver vários apartes nessas bancadas